O maior campeonato do planeta é coisa séria. Se todo mundo já sonhou ser jogador de futebol, todo jogador já sonhou em disputar a Copa do Mundo. Por isso mesmo, é difícil fazer uma grande lista de lambanças acontecidas durante a Copa do Mundo. A cabeçada de Zidane em Materazzi na final de 2006, o malfadado drible de René Higuita e Roger Milá na Copa de 90, a dentada reincidente de Suárez em Chiellini na última Copa. E se quiser nos estender um pouco mais, podemos resgatar a barreira incomum que o Zaire formou nos 3-0 sofridos diante do Brasil em 1974. No entanto, um momento que é sempre tratado como motivo de risada e desdém pelo mundo do futebol traz uma história muito mais dramática e complexa do que poderíamos imaginar. Se ainda hoje os grandes centros tendem a menosprezar o futebol praticado além de suas fronteiras, a história há 43 anos era ainda pior. Durante muito tempo, o lance foi usado para diminuir o futebol africano como um todo, sem a preocupação de entender a motivação por trás daquele ato. Antes, é necessário entender um pouco da história daquela época. O Zaire era o primeiro país da África Negra a conseguir se classificar para a Copa do Mundo e tinha como presidente Joseph Mobutu, que ficou no poder durante 32 anos e que nos anos 70, como muitos outros, tentou capitalizar apoio e divulgação de seu regime através de eventos esportivos. Outro bom exemplo desse tipo de exploração do esporte é que 4 meses depois da participação zairense na Copa do Mundo, a capital Kinshasa receberia a épica luta entre Muhammad Ali e George Foreman, conhecida como Rumble in the Jungle. Contando principalmente com as boas fases de Adelar Mayanga, o brasileiro, e do artilheiro Mulamba Ndaye, o Zaire se classificou para a Copa do Mundo de 1974 e caiu em um grupo com Escócia, Iugoslávia e os então campeões mundiais, o Brasil. O que devia ser um momento de pura alegria, foi adquirindo episódios nebulosos a cada etapa. Antes mesmo da classificação ser efetivada, os jogadores puderam provar um pouco do que estaria por vir. Como é praxe no futebol, foram prometidos prêmios como carros, casas e férias fora do país, caso a equipe alcançasse uma vaga em 74. Mas depois de concluída a tarefa, poucos receberam o combinado. À época, todos os jogadores da seleção atuavam de maneira amadora e seus poucos destaques eram proibidos de atuar em outros países. Logo de cara, as coisas não deram muito certo no Mundial. Apesar de uma boa partida contra a Escócia, o Zaire foi derrotado por 2-0. Como desgraça pouca era bobagem, o staff da seleção, recheado de ministros e seus respectivos aspones, passaram a mão no dinheiro reservado ao bônus dos jogadores e aí a casa caiu. Ao tomar conhecimento do que tinha acontecido, os atletas ameaçaram uma greve no meio da Copa. Por fim, cederam, mas claramente o empenho da estreia não foi o mesmo e o resultado, uma humilhante goleada de 9-0 para a Iugoslávia, que até hoje é muito mal explicada. Depois do fiasco e tendo de enfrentar o Brasil, atual campeão mundial, Mobutu ameaça a delegação ao dizer que se a equipe tomar 4 gols, ninguém voltaria para casa. Aos 40 minutos do segundo tempo e fazendo os 3-0 necessários para passar de fase, o Brasil tinha uma falta na entrada da grande área e Jairzinho e Rivelino se preparavam para cobrar. Eis então que surge o lateral direito zairense Mwepu Ilunga, que abandona sua posição na barreira e isola a bola em direção ao outro gol. No fim, a falta não dá em nada e o jogo termina em 3-0. Os jogadores do Zaire respiram aliviados ao saber que poderiam voltar para casa sem esperar nenhum tipo de retaliação. Em entrevista à BBC em 2010, Ilunga disse que agiu daquela maneira deliberadamente, visando ser expulso, já que não achava justo continuar se machucando em campo apenas para que as pessoas que os exploravam continuassem com suas vidas mansas, um ato de protesto somado ao temor do exílio, que certamente não condiz com a visão cartunesca amplamente difundida na época e sempre que esse lance é lembrado. Depois da Copa do Mundo, Mwepu voltou ao Zaire e, assim como seus colegas de time, não foi recompensado pela classificação histórica. Ilunga não recebeu presentes nem dinheiro, tampouco foi reconhecido como jogador profissional. Em entrevistas, declarou que estava vivendo como pedinte. Morreu pobre em 2015, aos 65 anos. Seu chutão foi um ato de desespero e cansaço, quase um gesto de protesto, e serve para nos lembrar que o futebol nem sempre é um espetáculo bonito. Por isso, da próxima vez que esse lance aparecer em qualquer lugar, é bom lembrar que essa piada nunca teve graça.